Começando mais um episódio aqui, o Magcast do episódio 30, não é? E hoje é um episódio muito especial. Nós iremos falar sobre vivendo o milagre. Algo tocante para a vida daquelas pessoas que acham que quando recebe, não é, uma notícia ruim do seu médico, é o fim. Não é o fim. É o começo de você, se assim crer no milagre de Deus em sua vida, você poder sentir e vivenciar, não é? Milagres por cima de milagres que Deus irá operar em sua vida. Por isso que nós trouxemos hoje aqui, não é, essa convidada mais do que especial, que é a Dinar Barros, que está passando por esse momento há alguns anos já, não é? E ela vai falar aqui conosco. Boa noite, Dinar. Deus abençoe. Boa noite, pastora. Boa noite a todos. Quero agradecer, né, pelo convite, a oportunidade de estar glorificando o nome do Senhor. Nós que agradecemos. Através dessa doença, essa patologia muito agressiva que é a esclerose múltipla. E contar, né, as maravilhas e os milagres do Senhor nesses 6 longos anos de luta. 6 já, não é? 6 longos anos de luta. E muita coisa boa de Jesus para contar. Eita, Deus tremendo. Muita coisa boa para contar. Isso é que é maravilhoso, né, Edna? Isso é que é maravilhoso. Fica aí ligadinho, certo? Não saia. E vá convidando mais gente e vá distribuindo aí, compartilhando esse link com seus familiares, amigos, colegas conhecidos e até pessoas que você não tem conhecimento, para que participem desse momento tão especial. Você vai ficar impactada, porque Deus é muito, muito vivo. Mas para você que está chegando aí agora, esqueceu de dar o seu like, dê agora o seu likezinho, tá bom? Vai ajudar bastante aqui o canal Magdail Torres. Deixe os seus comentários, compartilhe esse link, tá bom? E no final de tudo, se você gostou, que eu tenho certeza que você vai gostar e não é inscrito, nem inscrito aqui no canal Magdail Torres, você vai e clica onde tem uma palavrinha que fala assim, inscrever-se. Você clica lá, vai ser o mais novo inscrito, tá bom? E quer receber novas notificações? No sininho, você clica lá e todas as vezes que tivermos conteúdo novo aqui no canal, você vai receber essas notificações, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Para estarmos aqui, não é, nesse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo aqui, não é, com todo esse suporte das melhores coisas aqui que vocês têm visto, de iluminação a tudo. Nós estamos aqui no estúdio, não é? Cabeceiras, né? Cabeceira Filmes, tá bom? O Cabeceira Filmes. Se você quer produzir conteúdo de uma forma profissional, o lugar ideal é aqui. Eu posso falar porque eu não sou suspeita, não. Eu faço parte aqui dessa maravilha de Deus e agradeço muito a Deus e ao dono aqui desse estúdio, que é o Felipe, que é um abençoado e que é também um profissional de qualidade. Eles aqui utilizam tecnologia de ponta para transmissão ao vivo, imagens aéreas com drone e animação 2D e 3D, tá bom? Não perca o tempo, é só contratar e reserve logo o seu horário, porque aqui o negócio é no estreito, viu, gente? Aqui são muito procurado. Olha, a Prime Seguros é a escolha certa para o seguro residencial e de automóvel. Proteja-se e não sofra, não é, quando o imprevisto surgir. E isso acontece, né, gente? A gente sente quando acontece algo que realmente a gente não espera e quando você quer ter ali aquele seguro e não tem, aí é que você vai dizer, poxa, por que eu não botei um seguro no meu carro? É porque não tinha a condição de colocar, mas a gente gasta muito mais quando a gente não coloca o seguro, não é, no nosso carro, certo? Ou em nossa residência também. Proteja-se e não sofra com esse imprevisto. Siga @Prime Seguros e aproveite a oportunidade. Super combo da Speed e Globoplay. Segura aí essa. Você tem combos que vão até 850 megas de internet. Olha mais rádio e TV, Globoplay mais instalação gratuita. Escolha o plano perfeito para você e aproveite o acesso ao BBB 24
por 24 horas, tá bom? Contrate já a Speed Telecom. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos começar aqui, não é, Diná? Vamos. Vamos começar aqui o nosso episódio. Nós temos aqui muita coisa para fazer. Primeiro de tudo, né, Diná? Se apresente aí para o nosso público. Não é? Quem é a Diná Barros? Famosa Diná Barros. Sou Diná Barros, né? Tenho 39 anos. Sou portadora de esclerose múltipla há 6 anos. Sou nutricionista de profissão. Especialista em saúde pública. Uhum. E sou membro ovelha da pastora Magdail Torres, membro da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Maravilha. Há 10 anos. Que maravilha. Nosso orgulho. Estou maravilhada, né? Com todo esse operar do Senhor. Amém. Através do Megcast. Tem sido, assim, bênção, um canal de bênção. Amém. E hoje a gente vai estar aqui contribuindo mais uma vez, né, pastora? Para trazer a esperança que há em Jesus Cristo em qualquer situação e em todos os momentos. Isso mesmo, Diná, isso mesmo. Vamos lá para a primeira pergunta, né? Vamos lá. Diná, para começarmos, né, gostaria de que você compartilhasse conosco como foi o momento da descoberta, não é? E como foi que você recebeu essa notícia? Pastora, eu me encontrava, foi num dia, em um culto o Senhor falou comigo e ele disse, lá na igreja, né? Certo. Então ele estava lá na igreja, como sempre, sentada na primeira cadeira, porque eu sempre, cheguei na ICVCC, eu era muito curiosa e eu vi assim todo um mover do Senhor diferente, aquela pastora que cantava bonito, com a voz bonita. E aí eu disse, eu tenho que ficar na frente porque eu quero aprender. O meu público nem sabe que eu canto, aí hoje estão sabendo o que você está falando. Já sabem. Agora vão saber. Uma voz maravilhosa, Repare. Abençoadíssima, um louvor Mas assim, repare. que toca o coração. E eu, né, como sempre, curiosa, sempre fui muito curiosa, e eu disse, eu quero aprender. Que Jesus é esse? Quem é esse Deus que me atraiu? Porque eu era muito vinculada a Salvador. Eu passava a semana aqui, final de semana eu tinha que ir para Salvador. E de repente eu me vi assim apegada a Jesus na Igreja Congregacional Vida com Cristo. Glória e aí eu a Deus. disse, quem é esse Jesus? Eu disse, vou sentar na frente porque eu quero saber quem é essa mulher, que mistério lindo é esse e quem é esse Jesus que tomou meu coração. E aí, o Senhor, antes, num período, acho que no início do ano, assim, eu não estou me recordando direito, ele falou comigo, ele pegou na minha mão direita e falou assim, eu vou atravessar com você esse deserto. Eu me lembro. Desse jeito, Parece como você está como vendo fosse aqui. Hoje. Isso, parece. Menina, eu acho que eu fiquei tão assim, me sentindo a primeira filha de Jesus Cristo da Igreja Congregacional Vida com Cristo, que eu peguei a mão dele e não larguei mais. E eu sou muito, pastora, de ouvir a palavra do Senhor e guardar no meu coração. Amém. Então, essa palavra do Senhor, para mim, fez toda a diferença. Glória a Deus. Quando eu tive uma dor de cabeça, final de março, e aí, quando foi em abril, eu acordei no sábado, 1º de abril, parecendo que era mentira. Até eu falei assim, não, isso deve ser mentira, 1º de abril. Aí abri os olhos e eu estava sem a visão central do Foi olho mesmo? direito. E estava com muita dor na região aqui, hospital, né? Do crânio. E dor no olho. E eu tinha, na quarta-feira eu tinha ido para um oftalmologista, ele tinha me avaliado, passou um colírio anti-inflamatório e no sábado eu acordei sem a visão central, né? Porque a gente tem essa visão aqui e a gente tem a periférica, né? Que é a visão periférica. Então, a central estava preto e a periférica eu conseguia ver, mas quando eu focava, eu perdia a visão, né? Eu não tinha aí eu fechei o olho assim, aí fiz assim, aí eu vi que eu estava sem a visão do olho direito. Entendo. Só que aí eu falei com Jesus,
por favor, não me deixe cega. Porque como é que eu vou ler a palavra? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Pode acreditar. Glória a Deus. Pode acreditar que eu falei isso. Eu disse, como é que eu vou ler a palavra? Porque eu tinha o hábito de, e ainda tenho, né? Leitura antes de dormir. Aí eu leio, e aí livro, essas coisas, é sempre antes de dormir. Aí eu estava olhando para a minha Bíblia ali, e era um momento que eu estava retomando a minha leitura, a minha vida com o Senhor, e de repente fiquei cega. A primeira coisa, eu disse, não posso. Agora, como eu vou me alimentar? Aí levantei, eu nunca fui de pegar a situação e estardalhaço, não. Sei. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada. Sei. O que é que eu vou fazer agora? Levantei, tomei banho, me arrumei, disse, gente, eu tô sem a visão do olho direito. Quem pode me levar no hospital? Todo mundo olhou pra minha cara assim. Eu disse, meu olho tá sem a visão e tudo. Aí a gente passou o final de semana tentando, o médico não conseguiu. Então, eu passei de sábado até sexta-feira, que foi a primeira consulta com a neurologista. Eu passei sem a visão. Fui para o culto e eu fui de óculos escuros. Porque eu tenho que causar. Porque, na minha cabeça, o óculos escuro era de noite. E eu lembro até que você falou, tá parecendo um artista, eu não me lembro o nome da artista. E aí era o óculos assim, e eu tava lá sentada na primeira fileira de óculos escuro. Por quê? Pra não sobrecarregar o olho esquerdo, eu coloquei o óculos escuro para diminuir a visão do olho esquerdo e tá adequando. Então, eu passei uma semana sem a visão do olho direito, até que na sexta-feira eu fui para essa consulta com a neurologista. E aí comecei a tomar corticoide. E em 2018 foi quando a gente passou por uma bateria. 2017 foi uma trajetória. Eu comecei a tomar corticoide na sexta-feira. No sábado, a minha visão foi recuperada. Entendo. Eu fiquei com o olho esbranquiçado, um borrado. E aí a gente foi fazendo uma bateria de exames e tudo. E eu, na maior paciência, nessa semana eu me lembro que meu pai fazia curva comigo, porque ele ficava do meu lado direito e eu dizia, a melhor pessoa para andar comigo na rua era meu pai, porque ele sabia fazer a curva do ceguinho. Que aí ele jogava meu corpo direito, então eu confiava na visão dele do lado de cá. E aí eu me guiava do lado esquerdo. E aí todo esse processo de andar sem ver, né, é uma adaptação, mas eu estava confiante na palavra do Senhor. Porque eu me apego àquilo que Jesus fala para mim. Amém. Independente daquilo que aconteça, se venha acontecer algo diferente daquilo que ele me falou, eu me apego naquilo que ele me falou. Eu sei que a palavra nos diz que a palavra de Deus firma. Então, os meus passos desde aquele dia que o Senhor falou comigo estavam firmados naquilo que ele falou comigo. Quem está com você, Diná? Jesus. Jesus está comigo. Ele disse a mim que ele ia pegar na minha mão e a gente ia atravessar o deserto. E assim tem sido. Glória a Deus. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, em 2018, eu fiz o exame, né? E aí foi diagnosticado a esclerose múltipla. E a gente começou o real tratamento. Atualmente, eu recebi a notícia do diagnóstico, mas por conta de olhar o que as pessoas estavam, como as pessoas estavam me tratando. Olhando para você, né? Como se fosse um diagnóstico de morte. Isso aí. Então, assim, é uma doença agressiva? E aí eu chorei uma madrugada. Eu me lembro, eu chorei uma madrugada. E eu falei assim, esse choro aqui é só para limpar meus olhos da areia do deserto, porque está irritando. E eu tenho que botar para fora em algum momento. Dina, agora esse choro seu foi porque você ficou triste de ver como as pessoas estavam lhe olhando? Ou também porque você passou na sua cabeça, na sua mente, que você ia morrer, alguma coisa assim? Então, pastora, eu não conhecia a doença. Uhum. Mas foi um impacto de olhar para as pessoas. Foi muito mais por isso mesmo? Foi. Né? Porque eu estava em paz, me programando para tudo, porque não é fácil você acordar cega. Isso. E ainda depois de 1 ano de luta e batalha, porque eu tomei corticoide de altas doses, foi muito forte, eu passei por transformações terríveis no corpo.
E ainda tem o desmame, que foi muito desgastante para desmamar o corticoide. Então, assim, eu tinha as minhas lutas, as minhas formas de lidar, né? E eu vi, quando eu recebi o diagnóstico, as pessoas elas estavam se despedindo de mim. E isso é muito ruim, né? Qual sensação, Edina? Deve ser terrível, né? É terrível, porque assim, quem disse que eu ia morrer? Eu recebi um diagnóstico de esclerose múltipla. Ninguém falou para mim que eu estava morrendo. Eu recebi um diagnóstico para enfrentamento de uma doença na minha cabeça. Isso. Agressiva, muito agressiva e silenciosa. Mas eu estava com Jesus. Mas as pessoas não entenderam isso. E até hoje não entendem. Verdade. Até hoje não entendem. Então, eu chorei naquele momento porque eu senti o peso da sociedade, do julgamento da sociedade, né? Em cima de um diagnóstico. E aí você vê onde está o Deus. Onde está o teu Deus? O meu está comigo. Onde é que fica Deus em tudo isso, né? Onde está o nosso Deus? Isso. O meu Deus está comigo. Meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Viva está. É isso mesmo. Glória a Deus por isso. Olha, Diná, para que as pessoas tenham noção de que a sua vida é um verdadeiro milagre, explique para nós que doença é essa, o que ela causa e quais as interferências, né, que são geradas em sua rotina por causa dessa doença. Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença neurológica, né? Ela comete o sistema nervoso central, cérebro, encéfalo, tronco e medula, né? Que passa ali na coluna. Ela é desmielinizante, ela tem essa capinha aqui do fio, então ela acomete, o corpo reconhece essa capa do fio como um corpo estranho. E aí ele começa a atacar essa capa do fio. E essa capinha aqui é o neurônio, onde passam as informações do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro. Se eu ataco essa capinha, a proteção, eu começo a interferir na informação. Então, ela é uma doença autoimune porque o corpo combate o próprio sistema nervoso central. Isso. E é mais precisamente nessa questão da bainha de mielina, que é a proteção do neurônio. Entendo. E é degenerativa, porque com o tempo ela vai debilitando, né, trazendo consequências, e crônica, porque algumas sequelas são 4 tipos, né? Algumas sequelas são irreversíveis. A quarta, ela é mais agressiva. A minha é tipo 1, né? E eu comecei muito, pastora, a me adaptar. Eu aprendi muito isso na igreja, muito. Jesus nos ensina a nos adaptarmos. Isso. Né? Isso. Eu sei que tem uma coisa... A minha mente é muito mundo de Bob, eu fico viajando, eu leio a Bíblia, eu fico imaginando os momentos, aqueles cavalos, carruagem, essas coisas, sabe? Eu sou assim também, quando eu leio a Bíblia, é como que eu desenhando as coisas na minha mente. Eu me transporto para aquela época. Eu sou assim. E aí, quando Jesus fala assim, adapte-se, situações, aí eu penso naquela questão das estações do ano. Ação. Isso. A gente se adaptar é a ação de todo vencedor. A gente não pode se render às dificuldades, por maiores que sejam. Então, Jesus tem nos ensinado, né, pelo poder da palavra dele lá na ICVCC, que nós precisamos nos adaptar ao momento e vamos fazendo, dia após dia, aquilo que nos é possível fazer, né? E aquilo que não é possível, só Deus pode operar. É a frase da virada de 2023. A ação é nossa, o milagre é de Deus. Verdade. Então, isso aí também marcou meu coração. Mas, no início, era a questão das estações do ano. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Então, eu determinei meu coração. Eu li Daniel naquela época e eu determinei no meu coração. Como Daniel determinou não se contaminar, eu determinei no meu coração agradar o Senhor.
Então, quando eu determinei isso em meu coração, escutando a palavra, a questão da adaptação, eu tive perdas em 2018, eu tive 2 surtos em 2018, eu perdi a força muscular, né? Eu operei 2 vezes, e aí, em 2019, eu operei 2 vezes, eu tive outro surto. Meu intestino começou a dar problema, né? Aí você explique, né, ao nosso público o que é surto, né? Surto é quando a doença ela ataca, né, o processo inflamatório ataca uma parte do sistema nervoso e a gente perde uma função do corpo. E aí a gente pode ser a visão, pode ser a força motora, que foi a minha questão, foi a força motora, né, da perna esquerda. E depois de 2019 já foi a questão do intestino, né, a questão da motilidade intestinal. E os medicamentos, eles também contribuem muito para isso, né? Os efeitos colaterais. Isso, colaterais. Então, tudo eu tive que me adaptar. Verdade. E adaptação. Nesse processo, quando eu determinei agradar ao Senhor, eu disse, me diz, tem uma música, né? Lá da Bahia, aí, me diz quanto custa o seu sorriso. Eu disse ao Senhor, me diz quanto custa o seu sorriso, porque eu vou pagar esse preço. Eu disse a ele nas minhas orações, as minhas conversas com o Senhor são totalmente sinceras e abertas. Então eu disse a ele, me diz quanto custa o seu sorriso, porque eu vou pagar esse preço. Porque eu quero te ver sorrindo, eu quero que o Senhor olhe para mim. E o Senhor olha assim, olha a minha filha, não é muito, né, parece que é doidinha, mas ela é a minha filha. Eu amo minha filha. E que ele olhasse para mim e ele não ficasse mais como um pai preocupado, mas que alegrasse o coração dele. Sabe, não é isso que ele ama, não é isso que ele busca em nós? Exato. É isso que alegra ele, quando a gente realmente acredita na promessa que ele nos fez. E isso tem faltado a muitos em nosso meio, não é? Então, uma situação tão... porque é grave, não é? O que você tem, mas você está deixando bem claro aqui, para todos que estão nos assistindo, que é uma gravidade que quando a gente deposita fé no Senhor Jesus, torna-se algo tão leve, não é? Isso. Porque você está passando aqui para a gente leveza, sabe? E essa leveza é a paz de espírito que só tem aqueles que confiam em Jesus e que têm a Jesus em sua vida. Paz que excede todo entendimento. Não é? Tremendo demais, sabe? Tremendo demais, né? Que Deus te abençoe. Amém, a nós, pastor. Olha, geralmente quando somos impactados com uma notícia assim, começamos a tomar consciência, não é? Da nossa finitude e viver em um estado de rendição a Deus. E em urgência, ou seja, preciso fazer isso logo, falar isso logo. Como a doença afetou sua visão, não é? Como ela afetou, e sobre Deus e seu relacionamento com Ele. Você, queira que não, você já falou aqui muita coisa, não é? Você já respondeu muita coisa aqui, mas eu sei que você tem mais coisa aqui para falar. O que tudo isso aí, não é? Contribuiu. A doença em si, qualquer situação difícil, a gente tem aprendido isso através da palavra do Senhor. Qualquer situação difícil, por mais que as situações sejam difíceis, quando a gente é direcionado pela palavra do Senhor, essa situação ela se reverte como bênção para as nossas vidas e não maldição. Eu creio e concordo. Eu creio nisso. Eu creio, vivo isso. Pode falar. Vivo isso. Eu faço, viu, pastora, a minha parte nessa história. Não é porque eu creio no Deus que pode todas as coisas que eu fico em casa descansando, esperando Ele fazer todo mover. Eu creio, o Deus que ali tirou Lázaro, né? 4 dias de morto. Isso. É o mesmo Deus que eu sirvo. Ele tem um propósito, eu respeito completamente a vontade do Senhor. Glória a Deus. Através dessa doença. Amo o propósito do Senhor através dessa doença. Eu tenho vivido experiências maravilhosas. O meu relacionamento com o Senhor mudou completamente, porque quando você está no deserto é você e Deus. Não tem para onde correr. Não tem. Ainda que a gente tenha nossa família que nos ama, nossos amigos que nos amam, pessoas que sempre estão ali conosco, mas quando a gente está passando por um deserto, realmente, ninguém pode fazer nada por nós, a não ser orar, porque somos nós e Deus, Deus e nós. O Senhor, Ele move o pouco para aquele tempo. Um pouco para aquele tempo.
pessoas para esse momento. Isso. Pessoas para este momento. Pessoas e pessoas. Isso. Por mais perto que estejam, você tem a sua função. Eu nunca deixei de fazer a minha parte nessa questão da esclerose múltipla, porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho um processo para fazer. Então, atualmente, eu pensei assim, no início, eu falei assim, se eu vou para o deserto com Jesus, eu preciso saber o que eu vou fazer lá. Né? Eu não perguntei ao Senhor, também aprendi na igreja, através da sua vida, por quê? Eu perguntei para quê? E eu disse, eis-me aqui, Senhor. Faz de mim conforme a tua vontade. Amém. Então, uma das palavras que eu aprendi lá no culto é uma frase muito bonita, que é renúncia é a escolha de amor. E eu disse, eu quero encher o coração do Senhor com a ação. Não é falácia. É a ação. E há um preço. Há um preço a se pagar para se mostrar a glória do Senhor. E eu disse que estava disposta, porque eu amo. Amém. Ele me ama, morreu por mim. E eu o amo e eu sou grata. Então, a minha vida com o irmão lá da igreja, ele falou, ande em gratidão. Ande em gratidão. Então, a igreja, né, em si, ela chegou junto, né? O fundamento da palavra de Deus foi o sustento da minha vida. Amém. Eu disse, meus joelhos já não eram assim tão vacilantes, porque eu era muito ousada. Mas o Senhor usou essa ousadia para a glória dele. E aí é diferente, porque os frutos são melhores, né? A pessoa se torna melhor. Verdade. O nome do Senhor alcança outras pessoas, traz a esperança, traz a paz, traz quem é realmente Jesus. Verdade. Traz o amor dele, né? O verdadeiro amor. O verdadeiro amor. O amor que transforma, como ele falou para mim, o amor que transforma. O amor que transforma. É o amor que faz toda a diferença, né? Vocês estão gostando? Tá uma maravilha, né? Eu vou dizer aqui uma coisa a você. Esqueceu de dar o seu like? Dê aí o seu likezinho, tá bom? Compartilhe esse link com todas as pessoas que você puder compartilhar. Faça os seus comentários. Se você é inscrito ou inscrita aqui do canal, maravilha. Se você não é, inscreva-se. Tem a palavrinha aqui, inscreva-se. Inscrever-se. Então você vai lá e clica. Quer receber notificações de todas as novidades aqui do canal Magdail Torres? Clique aqui nesse sininho e você vai ser muito abençoado. Não é por mim, pela pastora Magdail Torres, mas pela palavra de Deus e por milagres assim, como vocês estão assistindo hoje no Magcast episódio 30, aqui com a Diná Barros. Vamos lá, Diná, tá gostoso demais, vamos para a próxima pergunta, viu? Okay. A esclerose múltipla é uma jornada com diferentes fases. Pode nos contar como como você tem passado por cada uma dessas fases, o que você tem sentido, não é, da parte da presença de Deus em tudo isso, e dos seus altos e baixos. Passa aqui para nós tudo aí que você tem vivenciado nessas fases, não é? Como tem sido, onde Deus se encontra em tudo isso, como você tem superado ou não é, as situações, porque eu sei que tem pessoas que estão passando por uma situação parecida com a sua, não é? E ainda que não seja da mesma enfermidade, mas de outras enfermidades, que muitas das vezes, né, Diná, isso é um fato, a gente vê que tem pessoas que quando recebem um diagnóstico muito difícil assim, já se entregam na hora. Já desistem de viver. Isso. Aí acabam morrendo mesmo, não é? Mas quando a gente luta, a gente tem fé. E quando a gente tem fé, aí eu só me lembro daquela passagem que Jesus me usou no domingo, da mulher do fluxo de sangue. Já pensou se ela desistisse de viver? 12 anos de luta. 12 anos. Gastou tudo que tinha, gente, diz a palavra do Senhor. Mas ela não desistiu. Ela foi lá. Ela foi lá e buscou o milagre dela e Jesus operou. Isso mesmo. E ele disse, foi a sua fé te curou. Então, quer dizer, foi ela que pegou ali, olha, na orla da veste do Senhor Jesus. Não chegou nem a pegar aqui, na pele dele.
mas a fé dela a curou. Você pode ser curado, você pode ser curada, mas você precisa crer que existe um Deus que opera milagres. É verdade. Pode falar isso aí, Dina. Isso pode mesmo. falar. As fases, né? Isso, eu lembrei justamente dessa passagem da Bíblia, porque não é diferente. Não é? Muito Não tocante. é diferente. São 6 anos, ela estava com 12 anos. São 6 anos de investimento, são 6 anos de medicamento, são 6 anos combatendo uma doença que não tem cura, né? Na medicina, ela não tem cura. Eles controlam, né, via medicamentosa o processo inflamatório. Mas a promessa do Senhor na minha vida é cura. Glória a Deus. A promessa do Senhor é para a glória dele, não é para a morte. Eu creio. Então, assim, estou vivenciando o processo da mulher do fluxo de sangue, não desistindo, né? Como eu estava falando, são mais ou menos, acho que 8 médicos para poder anualmente eu fazer uma check-up geral. Né? São 8 médicos, ressonância magnética, passo 2 horas na ressonância, não fico sedada, porque eu já estou tão acostumada naquela máquina mesmo? Que eu deito e durmo, e aí é crânio, é cervical, e aí tem o problema da lombar por conta do desgaste muscular. Então, muito cansativo, né? Todo o processo, né? Então, anualmente, primeiro eu me preparo para entrar naquela máquina, passar 2 horas, que é sobrenatural de Deus. É o momento que eu oro muito ali, porque eu tenho que orar, porque demora demais. No meu caso mesmo, eu teria que ser sedada, porque eu sou muito ansiosa. Eu fico orando. Eu já orei, pastora, eu já chorei naquela maquininha que tem um céuzinho assim, eu já chorei, eu já ri. Ela fica com uma zoadinha assim, eu até fico brincando com o pessoal de esclerose múltipla lá, dizendo que era a máquina do Star Wars, porque é um som que, sabe, Sei. Parece máquina de lavar. Né? Eu fico imaginando várias besteiras ali para passar o horário. Mas eu tenho 8 especialistas. E agora ainda ganhei um novo, né? Especialista, que agora é o cirurgião vascular. Que tudo dentro da promessa e do propósito do Senhor em minha vida também. O Senhor, ele tem sido fiel. Amém. Demais, assim. As minhas lesões, eu estava vegetando. Eu tenho lesão aqui, na cervical. E tenho lesão que era para não estar nem de pé. E o Senhor... Era para estar na cama mesmo, né? Exato, vegetando. E outros momentos que eu passei, né, do surto, o Senhor... A questão do intestino, não foi da cirurgia, lembra? Lembro. O intestino fechou. Foi um momento muito difícil. Quase morro. Foi. Quase morro. O intestino fechou. Tive que fazer uma abertura com outro processo cirúrgico. Eu passei 21 dias. Foi uma luta. Né? Assim, péssima. Fiquei verde. Foi terrível ali. E o Senhor tinha falado comigo, livramento de morte. E eu já estava na última. E eu disse assim, Diana, minha irmã, eu falei... O Senhor disse livramento de morte. A gente precisa alcançar essa palavra. Então, a gente tem que se mover para alcançar o que Jesus falou. A gente precisa romper. E a gente foi no último instante. Eu já estava desfalecendo, pastor. Verdade, eu sei disso. Eu estava desfalecendo naquele dia. E quando eu estava orando ao Senhor, né? Porque eu vi que você estava muito, muito mal mesmo. Estava péssima. Eu disse, Jesus, tem misericórdia. Eu até disse, Jesus, o Senhor vai levar Diná. O Senhor vai levar Diná, meu pai. Tenha misericórdia. Não quero perder. Não somente minha amiga, ou minha ovelha, mas minha amiga, né? Aí ele chegou e disse, não vou levar. Ela só vai no meu tempo, como todo mundo vai no seu tempo. Não vou levar. Aí eu fiquei feliz, aí a gente batalhou mais em oração, ainda na oração, né, dando assistência. Sempre tudo, presente. Porque é a marca, né, do Senhor ali através do nosso ministério da ICVCC, que é o acolhimento mesmo. Exato. E a gente chegou junto assim, e graças a Deus vocês estão vendo hoje aqui, Diná, não é? Verdade. Continua aí na batalha, mas realmente era para ela, como ela acabou de falar, era para estar numa cama, né, vegetando. Mas é milagre de Deus. São esses milagres aqui que muitos precisam, né? Exato. Ter esperança. Buscar, ter esperança e buscar, porque o milagre não vai cair no colo de ninguém. Não é somente você orar não, viu? Não é somente através da oração, você ficar orando,
que o milagre vai acontecer, não. Você tem que orar e você tem que colocar em prática a fé que você disse que tem. Porque toda a fé, ela tem que ter o quê? A obra, que é a ação. Olha a frasinha que Jesus me deu. A ação é nossa e o milagre é de Deus. Então receba aí. Quer mudar aí o quadro da sua vida? Na enfermidade, faz isso. No seu casamento, faz também. Na sua profissão, ou você está desempregado, desempregada, faça. Coloque essa palavra em ação em tua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, não é, Diná? Isso. É impossível Isso mesmo. agradar a Deus. Olha, Diná, como concilia a abordagem científica do tratamento da esclerose múltipla com sua fé? Como é que você faz isso aí? Como essas duas dimensões se harmonizam em sua jornada de saúde? Interessante essa pergunta. É verdade. Ainda hoje, é muito... Eu não sou de justificar ao homem aquilo que o Senhor estabeleceu na minha vida como verdade. Por quê? O homem, ele está muito com o coração fechado, sabe, pastora? E o que eu tenho visto nessa situação científica e espiritual da presença de Deus na minha vida é que eles querem desfazer o que Jesus opera em mim. Uhum. Querem desfazer a minha fé. E eu falo isso porque a gente está... Eu tenho 6 anos, já vou fazer 7 agora, né? Em março. E aí... Se você for parar para ficar pensando no que você ouve, né? E isso tipo, eu estar estável emocionalmente incomoda aqueles que não conseguem se estabilizar por meio de outras terapias. Entendo. Eu recebo assim, por que você não vai? Não é criticando, eu amo psicologia. Se eu pudesse fazer uma faculdade, eu faria psicologia. Eu gosto acho também. muito bonito mesmo. Um cuidado com saúde mental, né? Eu sou nutricionista, eu não vou cuidar só do físico. Existe a questão espiritual, existe a questão mental. Isso. E eu sou profissional de saúde. Eu sei que o contexto é o todo, não são partes. Tem que fechar o todo, porque senão uma parte vai adoecer o outro. Então, assim, não é porque eu tenho uma fé que me sustenta que eu necessito estar sendo acompanhado por um psiquiatra ou um psicólogo. Isso, verdade. E eu sou cobrada, você acredita? Entendo. As pessoas acham que por conta do meu processo de dor com a esclerose múltipla, por conta desses processos de idas e vindas, né? Eu virei o ano 2022, 2023, eu estava na cadeira de roda. Foi. Né? Foi. Então, assim... Inclusive, foi lá para a igreja. Exato, na cadeira de roda. Que até impactou, não é? A todos lá na igreja, porque ninguém esperava. Isso, eu saí eu fiquei, né? O último surto, eu perdi o movimento das pernas. E eu fiquei 5 dias internadas. Quando eu achei que eu ia me reabilitar, né? Porque até a médica falou comigo, eu só vou fazer uma solicitação de cadeira de roda porque eu conheço você, eu sei que você não fica quieta. Uhum. Porque senão ela ia dizer, vá se reabilitar, porque cadeira de roda vai deixar você molenga. E ela sabe que eu sou inquieta, então cadeira de roda para mim era quase um motor. Verdade. Né? Para poder eu me deslocar mesmo, para poder fazer minhas coisas. Então eu saí numa quinta, não foi no... Aí teve o aniversário da igreja, no domingo eu já estava querendo correr. E aí, quando eu fui para a eleição, que estava querendo correr, caí. Né? Tive que sentar na cadeira de roda, aí foi que a gente conseguiu a cadeira de roda e eu virei o ano na cadeira de roda, eu zerei 2023, eu botei o pé de janeiro assim, com nova medicação, com o corpo totalmente fragilizado e eu tive que me reorganizar completamente. E hoje eu estou aqui de novo, né, de pé. Verdade. Depois de passar um 2023 de reabilitação. Verdade, foi difícil, foi uma né? medicação nova. Foi difícil. Foi muito difícil, muito difícil. Meu intestino, ele também não ajudou em 2023. Foi. E, assim, não é só o diagnóstico de esclerose múltipla, é o diagnóstico de desmotilidade intestinal. Ou seja, o intestino, ele não responde, ele não funciona direito. E fibromialgia. Então, as pessoas falam, como ela consegue? Tem até o filme, né? Como ela consegue com Jesus?
com fé. E sem acompanhamento, né? De psiquiatra e psicólogo. Por que não olhar para mim e crer que Jesus existe, que Jesus está vivo, que ele opera sim e que a fé me sustenta? Por que não? Isso. Por que eu tenho que me encaixar no molde do mundo? Eu tinha uma coisa muito séria no meu trabalho. Eu dizia que modelo que não dá certo é modelo falido. Isso mesmo. Tem que partir para outra coisa. Não é, pastora? Isso. Se esse modelo não está dando certo para mim, então ele é falido. Ele Não precisa serve. ser reorganizado, precisa ser retrabalhado. Então, eu amo psicologia, tenho conhecimento de psicologia. Na área de nutrição, para atendimento, a gente passa por um momento, sim, da questão. Não é que atenda como psicólogo, mas a gente tem que saber falar com as pessoas, até nesse processo de doença, né? Isso, porque verdade. tem doenças alimentares, né? Que aí a nutrição vai e faz toda a adaptação. Mexer com a comida das pessoas também mexe com a alma. É verdade. Né? Entristece pessoas e tudo. Mas a minha questão é a fé. Eu disse, eu não permito que as pessoas, elas diminuam a fé que eu tenho no Senhor. Pelo contrário, eu quero que vejam a fé que eu tenho no Senhor para que movam passos necessários para alcançar. Hoje, qual o seu maior medo? Pergunta forte essa daí, hein? Essa pergunta é forte. Pastor, eu não sou uma pessoa, eu não me considero uma pessoa medrosa. Eu tenho também aprendido muito na Igreja Congregacional Vida com Cristo. E o ano passado eu adquiri isso, eu pedi ao Senhor de uma forma e Ele me deu uma aprovação para que eu viesse a adquirir coragem. Amém. Para que eu viesse a usar a minha ousadia de forma sábia e ser valente. Né? E eu disse, Senhor, eu quero ser valente como os valentes de Davi. Para estar ali atuando na sua obra como soldado ativo, na linha de frente mesmo, falando por ti, vivendo por ti, né, manifestando o teu nome. E quando essa pergunta para mim, assim, não é que eu seja uma pessoa que não tenho medo, eu tenho medo de aranha. Né? E, assim, medo mesmo, eu tenho medo de... O meu medo atual, assim, não é questão da doença, não é medo de morte. Eu senti o calafrio da morte. Eu senti o calafrio da morte várias vezes. Entendo. Eu vi que realmente é uma situação, assim, assustadora. Sim. A gente não tem o controle de segurar o fôlego da vida. Entendo. Eu vi isso. Mas eu não estava com medo. Entendo. Então, assim, medo para mim é uma questão minha com o Senhor. Eu não quero desagradar Ele. Eu sei de onde eu vim. Amém. Eu sei de onde eu saí. Eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu vivi. E eu sei quem é o Senhor e o que Ele me deu. Então, o meu medo hoje, baseado somente em desagradar o Senhor, não é outra coisa. Os meus enfrentamentos com Ele, eu enfrento qualquer coisa. Eu tenho um exemplo, eu amo muito Paulo, né? A palavra assim, Amém. Paulo tem um testemunho de vida maravilhoso. E quando ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. E a palavra também fala que o perfeito amor lança fora todo medo. É verdade. Eu tenho aprendido na igreja que existe um medo sadio. E o Senhor também tem nos ensinado a correr riscos. Então, eu tenho equilíbrio. Essa é a palavra. Glória para a Deus. sentir medo, para correr riscos, que eu vejo que é risco, mas com Jesus não é risco. Isso. É desafio. Isso mesmo. É oportunidade de crescimento e conquista. É, porque os riscos ficam por conta nossa, como Isso. pessoas, né? Isso é arriscado, mas para Jesus não é um risco. Exato. Ali Isso ele mesmo. está... É mais um desafio. E aí, minha filha? Aí eu falo, se você for, eu vou com você. Você lembra desse mistério? Lembro. Ah, meu Deus. Se você for, eu vou com você. O ano passado, em dezembro, eu disse assim, se o Senhor for, eu irei contigo. Amém. Eu lembro Moisés falou isso. Se o Senhor não for comigo levar o teu povo,
diga, porque eu não irei. Eu disse ao Senhor a mesma coisa. Glória a Deus. Quando eu peguei esse diagnóstico novo, né, da obstrução da veia cervical, e aí eu disse, se o Senhor for, eu vou com você. Eu disse a ele. É isso aí. E por que eu falei isso, pastora? A gente está falando de esclerose múltipla, eu já falei que tem outros diagnósticos, que eu luto junto com a esclerose múltipla também. E esse ano passado, a esclerose múltipla, ela regrediu. Glória a Deus. Né? Aleluia. Então, o poder do Senhor, o poder da palavra do Senhor se cumpriu em minha vida. Amém. Eu estou descansada. Glória a Deus. E o Senhor também me ensinou na igreja que quem confia, descansa. É verdade. Verdade. E eu esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Glória a Deus. Ele ouviu, ele regrediu. Amém. Então, assim, os processos inflamatórios da esclerose múltipla, elas... tá lá escrito na minha ressonância, há uma evolução no tratamento, né? Eles não apareceram na última ressonância. Então, assim, esperei. Poder de Deus mesmo. Poder do Senhor. Porque se é uma doença incurável e degenerativa, como é que houve uma melhora? Exato. É o quê? Vivendo o milagre. Vivendo o milagre. É o tema de hoje. Vocês estão sentindo aí? O verdadeiro milagre da vida. Só passa por isso quem tem Jesus, né? Isso mesmo. Esse Jesus que a palavra nos ensina e que tem que estar sempre atuando em nossas vidas mediante o quê? A fé de cada um de nós. Amém. Olha, Diná, em Eclesiastes 4:9, temos o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga pago do seu trabalho. Se baseando nesse versículo, a família e a igreja desempenham papéis fundamentais na jornada de quem enfrenta desafios, né, de saúde. Como essas comunidades têm sido suportes para você? Pastor, é forte. A família é a base da pessoa. Isso é. Jesus, ele traz um caráter puro e santo. Jesus é transformador, ele purifica, ele santifica, ele traz a verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso. Muitas verdades que a gente constrói por meio da nossa família não são sadias, né? Quando o Senhor nos revela a real, né? A verdadeira verdade, é redundante, mas para ficar frisado mesmo, bem enfatizado, que a verdade está em Jesus. O caminho está em Jesus. Amém. E a vida está em Jesus. A família, ela muda. Minha família tem sido transformada por meio da esclerose múltipla. Minha parentela tem sido transformada por meio desse testemunho da esclerose múltipla, sabe? É isso aí. E eu só tenho que glorificar o Senhor. Glória a Deus. Todos conheceram mais quem é Deus. O poder do Senhor de sustentar uma vida. Isso mesmo. Porque é muito fácil a gente chegar na igreja e orar, e ir para o culto de oração e pedir, Deus me cure, porque eu estou sofrendo, e isso. E cura ali a minha irmã, cura a minha filha, tira essa doença, ela não nasceu assim. Mas há um propósito maior em tudo isso. E quando a família está sintonizada no propósito do Senhor, ela fecha e acolhe. E quando o Senhor diz que essa enfermidade é para a glória de Deus? Quem vai entender? Quem vai entender? O insondável, né? Isso mesmo. O inexplicável, o soberano. Isso mesmo. O dominador, controlador de todas as coisas. Isso o Senhor, as pessoas, elas precisam lembrar que a igreja é o lugar que o Senhor se revela. Deus se revela através da palavra dele, através do Espírito Santo dele. Existe uma verdade na palavra que ela não será destruída. Isso mesmo. A justiça e a verdade do Senhor, ela é eterna e ela prevalecerá. Ninguém pode desfazer. Ninguém vai desfazer. Deus não tarda, Deus não falha. Ele opera tudo conforme a boa, perfeita e agradável vontade dele. Isso mesmo. Então, quando você está numa igreja que tem compromisso com a palavra do Senhor, você se fortalece para... Tem todo o suporte levar espiritual. essa salvação. Isso,
Porque, como eu falei antes, né? A gente tem a saúde da carne, a saúde da alma. E a saúde da alma é a questão espiritual. A vida espiritual é com Cristo. Isso mesmo. E a saúde da nossa alma, ela tem tudo a ver com a saúde mental, né? Isso. Então, porque fortalece a nossa saúde mental. E quando a gente está bem de mente, nosso corpo corresponde perfeitamente. E só a verdade do Senhor para combater a mentira de Satanás. Não é isso? Tem que buscar. Isso mesmo. Por que a mulher do fluxo de sangue foi buscar o Senhor Jesus? Porque ela creu. Ela ouviu falar de Jesus. E creu. E creu. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E a palavra do Senhor era propagada antigamente por megcasts ambulantes. Isso mesmo. Isso mesmo. Não era? E iam pelos discípulos do Senhor. Exato. E daí os discípulos iam espalhando para outros e outros e outros. Palavra e os outros e milagre. E outros. Isso palavras mesmo. E milagres. Isso porque mesmo. Jesus, ele tinha sabedoria, não era só nos feitos dele, os feitos benéficos. Jesus era sabedoria nas palavras. Isso mesmo. Ele alcançava pessoas por falar a verdade. As pessoas ficavam encantadas com ele, não era somente por causa dos milagres que ele operava. Mas as pessoas ficavam encantadas com a palavra que ele ali proferia, ele proclamava. E é tanto que as horas se passavam e ninguém nem se lembrava de voltar para casa. Estavam nem aí. Encantados. Se batia a fome, se não batia. Jesus é que se preocupava, né? Porque o milagre dos pães e dos peixes foi porque Jesus se preocupou com o povo que ficaram horas e horas ali ouvindo o sermão dele e não se alimentaram. Jesus disse, o povo está com fome. Vamos alimentá-lo? Como, Deus? Como, Senhor? Iremos alimentar milhares de pessoas, tanta gente. Né? Exato. Olha, Jesus que a gente sempre como homens, né? Como homem, a gente sempre quer questionar Deus. Como? Ele faz e pronto. Exato. Quando ele fala, ele cumpre. Ele só não vai cumprir aquilo que não sai da boca dele. Mas se Deus te fez uma promessa, receba essa palavra. Creia. Amém. E o teu milagre, ele vai acontecer. Amém. Olha, e o milagre, ele para acontecer, tudo ao nosso redor está adverso. Daquilo que esperávamos que Deus poderia fazer. Mas Deus não vai fazer como eu quero, ele não vai fazer como a Dina quer, nem como você quer. Ele vai fazer como está determinado por ele, da melhor maneira possível. Que ainda no maior dos nossos sonhos a gente não dá para imaginar o quanto Deus é capaz de fazer. Verdade. Milagres acontecerem porque ele é esplêndido, sabe? Quem vai compreender a sabedoria de Deus? Ninguém. Quem já penetrou, como diz a palavra, a mente de Deus? Ninguém tem o conhecimento do que se passa ali nos pensamentos de Deus. Os pensamentos e os caminhos dele são mais altos do que o nosso. Então vamos ficar na nossa pequenez, mas essa pequenez que sejamos nós orientados pela palavra do Senhor, não é? Firmes na promessa e crendo na fé, confiantemente, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estamos vivenciando aqui, vivendo o milagre. Vivencie o céu de uma maneira diferente. Não murmurando, reclamando, abrindo sua boca e até se levantando contra Deus e as pessoas, como que as pessoas tivessem culpa do que você está passando. O que você está passando não é uma maldição. Não. O que você está passando, Deus está permitindo, porque Ele quer mostrar algo a você, mas você precisa parar. Se humilhar na presença do Senhor e deixar Ele lhe direcionar. Amém. Deixa Deus te mostrar o que Ele quer te mostrar. Não queira conduzir Jesus a fazer o que você quer, mas deixe ser conduzida pelo Espírito Santo naquilo que Ele quer da tua vida. Porque nós gostamos muito de nos manobrar, não é, Diná? Muito. Isso aí faz parte da nossa natureza humana. Mas chega um momento que o Senhor diz assim, agora é você e eu. E quando Ele diz assim que agora é você e eu, não tem como a gente escapar, sabe? É aquele professor que diz, olha, agora eu vou sabatinar você. E essa arguição só vai ser entre eu e você. Exato. Todos saem da sala. Somente eu e Diná.
Somente você e ele, você e Deus. E ele vai mostrar a você como é maravilhoso. Aprender ao modo dele e no tempo dele todas as coisas que ele tem para te dizer. Eita, Deus tremendo. Verdade. Eu fico Eita, maravilhada, meu porque Deus. é bom, viu? É muito bom. Quando o Senhor fizer isso com você, você dizer, eis-me aqui, Senhor, eu quero ser melhor. Eu quero ir com você. Vá, porque é a melhor escolha. É verdade. Estar debaixo da vontade do Senhor. É a melhor coisa. Obedecer. Ele nos ama. É Isso. amor. É Eterno. Eu penso assim, é um amor eterno, fidelidade eterna. Eu disse, Jesus, eu li uma palavra que eu fiquei muito feliz. Eu disse, o Senhor visita até 1000 gerações do fiel. É verdade. Eu disse, meu Deus, quem sou eu? Quem é a minha geração? E se vai durar 1000 gerações? Uhum. O Senhor é fiel, não é Ele sobre mim. Quando eu falo do Senhor nesse testemunho, eu quero que fique bem claro, sabe, pastora? Bem notório. Uhum. Que não sou eu, não é o médico. O que a gente vê, quando a gente vê o milagre, a gente conhece quem é Deus. É verdade. Quem é Jesus. Como a gente nunca conheceu. Nunca. Isso mesmo. Quando foi a travessia do Mar Vermelho, quem é Deus? Não era quem era Moisés. Não Isso. foi o cajado. Isso. Ele mostrou quem ele era. Isso mesmo. Então, quando o Senhor opera um milagre na nossa vida, quando o Senhor nos dá uma bênção, Ele mostra quem Ele é. Isso alegra o nosso coração. Isso. Porque fortalece o nosso amor, fortalece a nossa relação, fortalece a nossa confiança. Tudo dentro de nós. Né? Porque Ele faz, como você falou, a gente não consegue nem imaginar que aquela bênção, ela foi tão estrondosa, porque Ele sabe. Para a gente foi estrondosa, para Ele é muito maior. E mostra quem Ele é. Quem é o meu Deus? Esse é o meu Deus. Só nos momentos difíceis mesmo, quando Ele vem com os seus grandiosos milagres, é que a gente sabe do poder de Deus e da verdadeira, assim, daquela existência forte de quem é Ele em nossas vidas. Isso, mas... Porque muitas vezes Ele está... Muitas vezes não, Ele sempre está ali conosco. Mas, infelizmente... A gente deixa passar muita coisa porque ficamos tão ligados, né, com o nosso cotidiano, nosso dia a dia, que acabamos deixando muitas das coisas que Deus quer nos ensinar e nos mostrar para trás. Aí eu lembrei, pastora, do leproso, dos 10 leprosos. Isso. Apenas um voltou para agradecer. Isso. Então, assim, não é porque Jesus operou o milagre e opera o milagre na minha vida, que todos os dias quando eu me levanto, eu sou um milagre. Todos os dias quando você se levanta, você é um milagre. Isso mesmo. E cada um de vocês, todos os dias quando se levanta, é um milagre. Então, sejamos o leproso que voltou para agradecer a Jesus. Isso mesmo. Né? Aquele que foi buscar, recebeu o milagre e retornou. Porque Jesus, ele merece isso. Gratidão. Independente se ele me der ou não. Ele merece a minha gratidão. E você, como ovelha minha, você sabe que eu sempre ensino a vocês que todos os dias, quando a gente se acorda, a primeira coisa que a gente tem que dizer, falar ao Senhor, Jesus, obrigada, não é? Por mais um dia que o Senhor me concede. Isso independe, gente, de você estar enfermo ou não. Exato. A vida é um milagre. Isso. Um verdadeiro milagre. Olha, Diná, o corpo se degrada gradualmente, até cessar a vida. A maldição que caiu sobre o mundo por causa do pecado significa que nessa vida enfrentamos dor e sofrimento. A partir disso, você acha que a doença é um dos resultados do pecado no mundo? Essa pergunta é polêmica. Essa pergunta é polêmica. Eu vou falar cientificamente naquilo que eu tenho como verdade, né, aprendida na casa do meu pai, que é o nosso pai. Cientificamente falando, né, essa pergunta, quando ela começa assim, com a questão da degradação do corpo com o passar do tempo, que é o envelhecimento, naturalmente nós iremos nos
nós iremos adoecer e a imunidade irá baixar e nós temos muitos um micro-organismo. Tudo vai ficar mais fragilizado, né? Isso, e aí mais vulnerável a doenças de dentro para fora e de fora para dentro também. Isso. Isso aí é o processo de envelhecimento do corpo supernatural, né? Jesus estabeleceu isso nas nossas vidas. E as doenças poderão sim aparecer por conta do envelhecimento natural do corpo. Uhum. Mas a questão do pecado, né? A questão da doença, eu só lembrei da passagem, né? Do cego de nascença. Quem pecou? Os pais ou ele? Uhum. Nenhum, nem ele, nem os pais. Mas foi para a manifestação da glória de Deus. O pecado, ele é morte. O pecado, e se a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu não vou esperar que um pecado ele venha causar vida. Se a palavra está dizendo que é morte. E pode ser por meio de doenças. Isso. Dependendo do pecado. Né? Mas a Bíblia me fala que o salário do pecado é morte. É morte carnal e espiritual. Porque eu posso adquirir uma doença no meu pecado. O esfriamento também traz doenças mentais que a gente viu, né? Né, pastora? As doenças mentais. Quanto mais distante você está ali do acolhimento, né, da igreja, da palavra de Deus, acolhimento de família, mais vulnerável você está ao mais fruto das carnes, né? Mais susceptível às obras da carne. A uma ação, né, maligna. No mundo, entendeu? Que jaz no maligno, isso, né? mesmo. E uma lógica. Porque é o território onde Satanás, as trevas em si, mais atuam na mente. Por isso que nós temos que buscar a presença de Deus e ter conhecimento da palavra, Bíblia Sagrada, para poder haver esse combate espiritual que chamamos de batalha espiritual. Isso. Para que o inimigo não venha a dominar, não é, a nossa mente e a nos adoecer. O inimigo, ele distorce a verdade. Isso. Né? Ele distorce a verdade. Adoece ele tenta, né? a nossa mente. Isso. Né? E isso é um alerta nosso, né? Para os vulneráveis. Isso. Que estão desapercebidos. Uhum. Né? Que estão afastados da palavra do Senhor. A fé, ela é alimentada, é como uma chama, né? Ela é alimentada ali na casa do Senhor. Isso. Você busca a casa do Senhor é um abrigo, é um lugar de salvação. Nós somos a madeira. É um refúgio, e a lenha está ali. Nós somos isso. E o fogo santo, o fogo de Deus, né, do Espírito Santo, está ali no altar e nós, como lenha, temos que estar ali para sermos aquecidos sempre. Isso. Porque quando a gente se afasta da casa de Deus, da casa do Pai, a gente vai se esfriando e parece que é como que o mundo caísse sobre a nossa cabeça. Tudo fica muito mais difícil, a gente perde a visão, desorganiza tudo, é terrível. Porque a fé é que nos traz todo um equilíbrio. Exato. Em meio a toda a turbulência, né, que a vida nos traz. Isso. E é isso que muita gente não entende. E acho que a gente está falando aqui de religião, não é religião, nós estamos falando aqui da Bíblia Sagrada e de Jesus. Isso. Que nos sustenta. E vocês estão tendo aqui a prova viva que a vida de Diná, não é, em meio a uma doença tão grave que ela tem, mas que está vivenciando esse grande milagre e passando aqui para vocês. Certo? E eu não tenho dúvida que você está amando aí esse episódio de hoje, episódio 30. Eu estou adorando, viu, Diná? Eu também, tá chorando. Vamos aqui, daqui a pouquinho a gente está chegando ao final já, viu? Eita. Vamos aqui para a próxima pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem inspiradora para aqueles que enfrentam desafios similares, o que você diria? Existe algum versículo que tem sido um alicerce especial para você? Então, eu separei o versículo. Mais do que eu já falei, né? Eu tenho uma palavra comigo em meio às minhas lutas. É como um grito de guerra mesmo. A palavra do Senhor é um grito de guerra. Eu pego um versículo e eu determino vencer essa batalha baseado nesse versículo. Glória então, a Deus. Muitos versículos, porque eu ando em luta mesmo constante e isso não me causa um sofrimento, porque eu estou lutando porque eu creio.
Né? Isso lhe faz crescer, não é? Isso, tem mudado. Aprendizado. Eu oro, eu falo assim, a minha versão, ela é forjada nessa batalha. A minha melhor versão. Isso. Qual é a sua melhor versão, Dina? A minha melhor versão é a versão que Deus me fez. Amém. É a versão que Ele me fez. Amém. Eu estou descobrindo ela nesse processo. Amém. Então, até estava conversando com uma prima minha e eu disse a ela, eu não olho o valor do processo, eu olho o valor do propósito. Amém. Porque se eu olhar o valor do processo, eu posso titubear. Isso. E desistir. E desistir, porque eu sou carne, eu tô na carne. Isso mesmo. Mas se eu olhar o propósito... Vale a pena. Eu tenho vivido tantas conquistas, pastora, tantas conquistas, que quando a gente vai por etapa, né? E quando você alcança assim, e não são minhas conquistas, a minha conquista é interior, é no melhor, eu estou me tornando uma pessoa melhor, eu quero ser melhor do que eu sou. Amém. O Senhor, quando Ele determina um mistério lá na igreja, Ele cumpre. E realmente você se torna uma pessoa mais leve para você e para os outros. Então, o meu melhor não é bem material, né? A minha carne, eu vivo num corpo morto. Eu sou uma pessoa inflamada. Né? Eu sou sustentada literalmente por Jesus. Porque eu, como nutricionista, eu sei o que acontece dentro de mim. E é um processo inflamatório muito grande. Né? Eu ando com a imunidade baixa, eu não peguei uma gripe em 6 anos. Jesus puro. Eu passei pelo Covid. E passei naquele períodozinho do Covid, 15 dias, pronto. Jesus me sustentando. E Covid não foi brincadeira, não. E não foi brincadeira. E nós sabemos quantas e quantas pessoas morreram. Isso. Pessoas próximas minhas com morreram. Com imunidade baixa, peguei Covid e não morri. Isso. Milagre, mais outro grande milagre de Deus. Tá entendendo, pastora? Isso, com certeza. Então, assim, por que não falar isso? Tenho que falar. Isso. Verdade. Falar mesmo. O propósito, o mistério do Senhor é muito além daquilo que a gente imagina e a gente não pode se calar. Isso mesmo. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus quando a gente determina ser. Quando a gente escolhe Jesus, nós somos mais que vencedores. Glória a Deus. Mais que vencedores. Eu entendi. Mais que vencer as nossas dores. Muito mais. Isso mesmo. É além, porque quando o Senhor nos mostra o que a gente conquistou, e as minhas conquistas têm sido outras pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu nunca imaginei passar por essa experiência. Maravilha. De poder sentir algo diferente no meu coração por levar Jesus para outras pessoas e ver as pessoas necessitando da palavra de amor e acolhimento. Amém. Pastora, eu sei que você já vivenciou isso, porque você é pastora. Você me viu chegar e você me transformou. Eu sei. Eu dizia assim, no seu propósito, se você desistisse de mim, eu não estaria aqui. E eu digo sempre a você, pastora, as suas vitórias, as suas lutas são as minhas, porque você não desistiu das suas vitórias. Se você desistisse, não teria me salvado. Amém. É a palavra do Senhor, quem Ele é, através da palavra dEle. E que eu amo passar essa palavra. Como vocês que são meus seguidores, não é? Vocês sabem, eu vivencio esse Deus em minha vida. Então, o que é que eu vou passar para você como minha ovelha? E até vocês que não são ovelhas minhas, mas muitos dos meus seguidores me chamam de minha pastora. Não é? Eu vou falar da força maior que há dentro de mim. Isso. E essa fé que me coloca de pé, e mesmo quando, em meio às batalhas, a gente se sente, tem vezes assim, enfraquecido, né? Mas como diz a palavra do Senhor, quando penso que estou fraco, aí é que sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece, e aí a gente vai embora. Vambora, porque Jesus, olha, Ele está nos esperando, Ele chegou lá já. Ele já percorreu todo esse percurso agora que você está passando. Exato. E agora é só a gente fazer, não é? Segundo o que Ele nos ensinou e nos deixou de instrução aqui na palavra. E vamos chegar lá em nome de Jesus, não tenho dúvida disso. Em nome de Jesus. Infelizmente, Diná, vamos para a última pergunta. E eu tenho certeza que o nosso público está dizendo assim, ó... A última pergunta. Por fim,
Você e outras portadoras, né, ou portadores da esclerose, né, se apoiam mutualmente. Mutualmente. O que as fez criar? Ou me diga uma coisa, a esclerose múltipla é somente em mulheres? Ela é mais frequente em mulheres, Mas homens tem também homens tem, né? também Porque é acometidos. difícil, né? É Isso. difícil a gente ver. Mas tem homens também. Pronto. O que fez criar um projeto, e parabéns, né, por isso, né, esse projeto que foi criado. Compartilhe conosco, né, uma projeção ou projeções futuras, como a esperança em Deus renova suas forças para continuar a jornada. Então você fale sobre essas coisas aqui pra gente. Infelizmente estamos acabando, mas vamos lá. Certo. Nós fundamos, né, o CADINE, que é o Centro de Apoio a Portadores de Doença Neuroimunológica. E No caso, não é somente para esclerose múltipla. É para são outras, doenças, né? Isso. Imune. Isso. Outras doenças. O atendimento Maravilha. no HU. Né? Eu sei que foi, assim, um encontro em que a gente depositou o amor, né, para cuidar do próximo mesmo, viabilizar os acessos, fazer-se conhecer a doença, né, e outras doenças que têm diagnóstico muito difícil, né, até para diferenciar um diagnóstico do outro, demora um tempo. Então, a gente quis chamar atenção para esse cuidado, porque assim como a gente passou o processo de diagnóstico, foi complicado, outras pessoas, elas não têm um preparo, né, emocional. Então, entra aquela questão do acolhimento. Entendi. O CADINE, ele é bem acolhedor, ele é bem formativo, direciona, tem todo um cuidado psicológico e médico. Maravilha. Importante, mas o muito importante. propósito foi acolher realmente as pessoas, e o CADINE está sendo levado aí pelo pessoal. Tem muitas pessoas no grupo já. A gente continua no grupo, a gente conversa muito, assim, o pessoal vai contando suas dores. A gente passa por muito processo nessa questão de calor, muita dor, então a gente vai vendo o que o outro está passando, e aí vai conversando ali, aí vai diminuindo. O acolhimento realmente é muito importante. Exato, estar junto, né, pastora? Isso, com certeza. A gente não... Dividindo as dores, aprendendo uns com os outros e dando força para prosseguir. Exatamente. Né? Compartilhando o amor. Isso mesmo. Né? Isso mesmo. E o nosso Deus, né? Para finalizar aqui, o que você tem a dizer, não é, para o nosso público, em meio a tudo que nós hoje ouvimos, né, da parte do Senhor Jesus, de quem Ele é na sua vida e toda essa luta com essa enfermidade, o que você tem a deixar aqui, né, de incentivo, de palavras para o nosso público, né? Aqueles que estão passando por um momento assim como o seu, semelhante, ou até mesmo que não seja de enfermidade. Para tudo na vida a gente tem que ter força mesmo, né? Isso. Se quisermos vencer, a gente tem que lutar. Vamos Verdade. lá. Eu separei um versículo em Romanos, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Então, fé, pastora. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É verdade. Independente do nosso ponto de vista, para aqueles que amam a Deus. Isso. E são chamados segundo o seu propósito. Então, buscar o Senhor. Jesus é a nossa resposta para tudo. Jesus é o suficiente para tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, eu tenho vivido isso. Eu estou viva hoje nesse Megcast para dizer que glorioso é o meu Deus. Amém. Amoroso demais, demais. Amém. Creiam. Jesus é a resposta para todos os problemas e todas as situações. Amém. Ele nos ama. Jesus nos ama. Então, que as pessoas se permitam ser amadas por Jesus. Em nome de Jesus. Permitam viver um verdadeiro amor, um verdadeiro amor, um amor eterno. Se permitam, porque às vezes a gente não se permite ser amado. Isso, verdade. A gente se encarcera por conta de dores. Se permita, busque a cura, busque o milagre, busque Jesus. Jesus é
o nome sobre todos os nomes. Jesus é o Filho que morreu para nos salvar em puro amor. Ele é o puro e verdadeiro amor. E que tenham a esperança nesse nome. Eu não estou aqui hoje no Makecast para falar de outra pessoa que não o Senhor. Ô, Dinal, você falando aí, eu aqui pensando, sabe? Que o Deus que nós servimos, ele é tão vivo, ele é tão maravilhoso. Que oportunidade ímpar, sabe? Ele está nos dando hoje aqui. De podermos passar, você poder passar, não é? Momentos maravilhosos, apesar de toda a situação. Isso. O quanto Deus é vivo. Isso. E as pessoas terem a oportunidade de, através desse programa, né, do Makecast, poderem vivenciar, sentir um pouco do que você tem vivenciado, de quem é Deus em sua vida e do que Ele pode fazer na vida daqueles que ainda não passaram por isso, mas que podem estar também vivenciando esse mesmo Deus de poder. Isso mesmo. Vai depender da tua fé. A tua fé te salvou. Todos que Jesus curou, Ele disse isso. Isso. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. E até a salvação é pela fé. E a fé é tudo que nós precisamos para podermos passar de um estado que estamos hoje aqui para outro. Fecha ciclo e abre-se outro. Isso vai depender da fé de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Diná, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, pastor. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, a nós. Continue sendo esse canal de bênção nas mãos do Senhor. A nós, e exemplo para todos nós. Amém. Eu sou sua pastora, mas você é exemplo para mim. Entendeu? Em tudo que Deus tem feito, a mulher que Ele tem feito você ser. Que eu tenho certeza que você é muito... tornou-se uma pessoa muito melhor. Com certeza. Não é? E muito mais forte do que o que você era antes. Isso, com certeza. Porque Jesus, ele faz assim, não é? Isso. Ele é maravilhoso. Gente, olha, estamos chegando aqui ao fim, não é? E para você que não deu seu like, dê o seu likezinho, tá bom? Vai ajudar bastante aqui nosso canal Magdail Torres. Compartilhe esse link com todas as pessoas que você conhece e até as que você não conhece. Você vai fazer isso porque você tem amor no seu coração. E você vai ajudar pessoas a mostrar a elas, pelo poder da palavra de Deus, com que vocês assistiram hoje aqui, que vivendo o milagre, assim como o Diná tem vivenciado, você pode viver o seu também. Amém. Deus quer mostrar para você que Ele tem o poder de mudar a tua história, porque Ele é Deus. Compartilha aí esse link, tá bom? Faça seus comentários. E se você não é inscrito, inscreva-se. Em nome de Jesus, aqui onde tem inscrever-se. E vai ser o mais novo ou a mais nova inscrito ou inscrita aqui do canal Magdail Torres. Os nossos patrocinadores, tá bom? É a Prime Seguros, não é? Que é a escolha certa para seguro residencial e de automóvel, tá bom? É só você seguir lá, @Prime Seguro, e aproveite a oportunidade. Super combo da Speed Globoplay. Você tem combos que vão de 850 megas de internet, mais rádio e TV e mais o Globoplay, tá bom? E fora isso, a instalação que é gratuita, tá bom? Escolha o seu plano e aproveite. E outra coisa, para você que gosta do BBB, você vai ter 24 horas dele, tá bem? Tá bom? Tudo isso aqui no super combo do Speed, tá bom? Olha, Estúdio Cabeceira Filmes. Se você quer um conteúdo, não é assim, top, é o que você está procurando. Tá vendo aqui esse estúdio aqui maravilhoso que o Magcast está apresentando para vocês? É aqui, é dele. Estúdio Cabeceira Filmes. Então você pode ligar, não perca o seu tempo, porque você vai ter uma tecnologia de ponta, tá bom? Transmissão ao vivo, imagens aéreas com drone e animação 2D, 3D. Não perca o seu tempo e vem aqui e contrate agora, tá bom? O seu horário e você não vai se arrepender. Gente, fique com Deus, que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Beijo, meus amores.